Rosimeire, qual é a sua expectativa para o aulão do Ipo Mais? Então, minha expectativa é passar no concurso, mas o aulão é que no aulão você vai pegar mais dica do que tem nas aulas normais. Entendi. Então por isso eu estou aqui hoje. Que bom. E quais são os concursos que você pretende prestar, Rosimeire? Bom, ou para escrivão ou para investigador da Polícia Civil, tentar estudar um pouco mais para delegado. Show de bola. Muito obrigado, viu, Rosimeire? Qual a sua expectativa para o aulão do Ipo Mais? Todas as expectativas, até mesmo porque eu já sou aluno há alguns tempos, alguns anos, né? E estou retornando novamente. Legal. E quais são os concursos que você pretende prestar? Bom, dentro das possibilidades, delegada, né? Que é o meu sonho, preciso e quero esse aí. E outros que virão também dentro das minhas necessidades, das opções. Muito bom. Muito obrigado, Sarinha. Olá, Silbene. Qual a sua expectativa para o aulão do Ipo Mais? Sempre as melhores possíveis, que eu sei que aqui eu encontro a dica certa, a dica da aprovação. Já tive experiências de outros aulão e foi excelente. Cheguei perto, dessa vez eu sinto que estou dentro. Que bom. E você vai prestar quais concursos, Silbene? Vai para JC, Polícia Militar, PRF, o que sair aí na área da justiça, estou aí. Legal. Muito obrigado, tá? Tchau. Meu nome é Gilbert Luiz. Olá, Gilbert. Qual que é a sua expectativa para o aulão do Ipo Mais? A minha expectativa é que o nível se mantenha, né? Que o IPO é uma escola muito boa, os melhores professores que a gente pode encontrar aqui em Mato Grosso, e seja como sempre, né? O IPO é melhor, sempre melhor. Show! E quais são os concursos que você pretende prestar? Cara, nas carreiras policiais eu pretendo prestar todos os concursos, né? Show de bola. O nosso foco agora é nas civis, grande expectativa para o civil do DF, que Show pode de bola. abrir, e a do Mato Grosso, né? E assim a gente vai até que se consiga aprovação, né? Civil, federal, PRF, militar, Isso todas aí. as carreiras policiais possíveis. Isso aí, muito obrigado, Gilbert. Nada, Alô. Boa tarde. Qual que é o seu nome? José Presoto. Ô José, qual a sua expectativa para o aulão do Ipo Mais? Então, a gente está aí já na luta, na busca de uma vaga no emprego público. A gente sabe que a revisão é uma dos pilares da fixação de conteúdo, né? E o aulão ele vem de encontro a essa necessidade que nós temos, né, de estar revisando conteúdo, e a gente sabe que aqui no IPO essas revisões e os conteúdos são da maior qualidade possível. Show de bola. E quais os concursos que você pretende prestar agora, futuramente? Então, eu estou buscando carreiras policiais, o foco principal é civil aqui no Mato Grosso. Polícia Civil. Então tá certo. Obrigado, José. Valeu. Fernanda, qual que é a sua expectativa para o aulão do Ipo Mais? Olha, na verdade eu vi essa publicação uma curiosidade minha, por querer seguir a carreira da polícia, eu vim tirar minhas dúvidas. Show de bola, Fernanda. Obrigado, tá? De nada. Pessoal, meu nome é Janaína Bevilacqua, sou advogada, sou pós-graduada em CP, CPP, CF e ECA. Professor, mas na aula de direito administrativo, como assim? É que administrativo tem muita relação com o constitucional. A minha pós de administrativo ainda não foi encerrada. Então eu não posso falar para vocês que eu sou pós-graduada ainda, né? Quando eu falo de direito administrativo, para quem você. Qual que é o seu nome? Vitor, primeira vez que você vem aqui, né? Você só estuda para concurso? Então tá. A primeira visão de direito administrativo, para quem nunca estudou, em regra é um pouco difícil. Está ouvindo, Gustavo? Porque é difícil visualizar. Como eu falo com meus alunos, eles já sabem, é fácil vocês visualizarem direito penal, porque quero matar a minha sogra, não é o exemplo que eu sempre uso. Quem não quer matar a sogra? Todo mundo quer, só não quer matar quem não tem sogra. O dia que tiver, massa à vontade, né? CPP e CP é fácil visualizado. Quando eu falo que eu corri atrás da velha com uma faca e tentei matar ela, você já, peraí, 121, tentativa ou é consumado. Administrativo não. Administrativo não é algo tão palpável assim que vocês consigam enxergar no dia a dia. Peraí, vocês acham que vocês não enxergam. Porque veja, quando no período da Copa, vocês se lembram? No período da Copa, eu tinha as ruas próximas ao estádio, falaram, durante os períodos de jogos,
será o quê? Sentido único. Depois que encerrou os jogos, tinha sentido eles manterem sentido via única ao redor? Não. O que eles fizeram? Revogaram o decreto que impunha sentido único. Professora, por que revogaram? Porque a autotutela. Se eu falo da autotutela, se eu falo desse poder de revogação por conveniência e oportunidade, eu estou falando de direito administrativo. Se eu falo para vocês que do trajeto da casa de vocês até aqui, vocês tiveram que parar em algum semáforo, não pararam? Se vocês não pararam, vocês sabem que vão levar a luta. Por que que vocês param? Evidentemente, além da preocupação com a segurança pública. Vocês param porque se vocês não efetuarem essa parada, vocês podem ser multados. Professora, mas o meu direito de ir e vir, peraí, coletividade se sobrepõe ao seu interesse particular. É poder de polícia. Se é poder de polícia, é direito administrativo. Então tem duas figuras no direito administrativo que vocês terão que se acostumarem com ela. São as entidades políticas e as entidades administrativas. Quem são as entidades políticas? União, Estado e Município. Na prática, a gente chama de UEM, que é mais fácil. Onde é que está o DF? Está no Estado. Não vou pôr o DF porque, por hora, não tem nem apontamento acerca de qualquer concurso para o DF. Pessoal, quando eu falo entidade política, eu falo o seguinte: direito administrativo, sempre que vocês ouvirem a palavra política, está vinculado a alguma atividade legislativa. Quando eu falo entidade política, ela vai legislar para si e para outrem. Outrem quem? Nós. Se houver qualquer variação de imposição de imposto, variação de alíquota, não interfere diretamente na vida de vocês? Sim. Se interfere na vida de vocês, a atividade legislativa está indo para fora do ente. Então vamos lá. Quando eu falo que a União, Estado e Município legisla para si, são atos internos, pode ser infralegal ou não. Quando eu falo que legisla para outro, inclusive para nós cidadãos, bem como para a criação da fase. Quem que é a fase? Fase, pessoal, é fundação pública, autarquia, sociedade, economia mista, empresa pública, que eu também chamo de administração indireta. E a União, Estado e Município é a BM direta. Sempre vocês virão administração direta, União, Estado, Município, DF. Administração indireta é a fase, mais consórcio público. Professor, onde que entra a fase? Entidade administrativa. Está aqui a diferença. Quando eu falo entidade política, ela legisla para si e para outrem. Outrem quem? Nós. A partir da atuação legislativa que cria-se uma fundação pública, uma autarquia, por exemplo, também. Então ela rege-se, mas também ela impõe um regimento a outrem, que pode ser a fase, pode ser os cidadãos. E a entidade administrativa, que vai ser a fase, que é a fundação pública, a autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública, ela legisla só para si, tá? Quando eu falo para vocês que a legisla para si, são normativas, resoluções, atos infralegais para o seu próprio funcionamento, para concessão de férias, fusão, centralização, descentralização de secretarias. Então, tem duas figuras que no direito administrativo vocês terão que visualizar com clareza. Porque numa questão de prova pode aparecer União, Estado e Município, pode aparecer administração direta, pode aparecer administração indireta. Falei, peraí, indireta não é. Se é direta, é União, Estado e Município, é entidade política. Se é indireta, é a fase, é a entidade administrativa. E, pessoal, na gestão dos dois, em ambos os casos, eu posso ter uma atividade centralizada, desconcentrada ou descentralizada. Mas, Senhor, o que significa isso? Vou trazer para vocês aqui. Professor, o que significa administração centralizada? Pessoal, a administração centralizada funciona assim. Imagine vocês, eu sou o centro de competência, eu que atuo.
Quando o presidente da República ele emite uma lei delegada, não é ele que está atuando? Quando o presidente da República emite um decreto autônomo, não é ele que está atuando? A centralizada, ele é o centro de competência. É uma pessoa que vai fazê-lo. É uma pessoa que é responsável por esse ato. Então, a centralizada, eu vou tratar como um único ente, tá? Uma única pessoa que vai emanar, um único ente que emana esse ato. O principal exemplo é que vocês enxerguem o presidente da República emitindo uma lei delegada, um decreto, tá bom? É ele que emite. Bom, se é centralizado é o presidente da República que emite, o que é descentralizado é desconcentrado. A figura da desconcentrada, desconcentrada tem O de órgão. A desconcentração é assim, bom, é muita atividade para eu fazer. Vou criar centros de competência. O que são centros de competência? São os órgãos. A partir do momento que eu crio órgãos, eu crio unidades de atuações. Veja, o órgão, pessoal, a partir do momento que se vocês estiverem doentes, vocês pegam um avião, vão no Ministério da Saúde em Brasília ou vão no posto de saúde do seu bairro? Posto de saúde do seu bairro. Se eu tenho um posto de atendimento, ele é um órgão, é um centro de competência, assim como a Secretaria de Saúde Municipal é, assim como a Secretaria Estadual também é. Então, veja, quem que tem a obrigação de reger, de impor obrigações e instituir a segurança e a saúde pública, por exemplo, segurança à saúde pública? Não é o Estado e o município? Por acaso é a prefeitura que vai na sua casa? Fala, deixa eu ver como é que está aqui, como é que é aquele papelzinho que fica atrás da porta da gente? O que é aquilo ali? Visita sanitária? Não é? Por acaso é a prefeitura que vai lá? Indiretamente sim, porque é um órgão da prefeitura que bate na porta da sua casa para verificar. Então, veja, se você consegue visualizar inúmeras atuações do município, vamos pegar a prefeitura, o município de Várzea Grande, se vocês conseguem enxergar inúmeras atuações do município de Várzea Grande, é por meio de atuação dos órgãos. Pessoal, e órgão não tem personalidade jurídica. Por quê? Imagine comigo quantidade de opções, quantidade de afazeres que tem o município de Várzea Grande. Tem obrigação com relação à saúde, educação, fiscal, tributária, tudo bem? Tributária. Imagine vocês quantos órgãos têm essas obrigações de um município. E como que funciona a responsabilidade do órgão? Pessoal, o órgão é aquela criança de 7 anos que você tem em casa. Que se fizer alguma coisa de errado na escola, quem vai pagar a conta é o pai e a mãe. Então, se eu tiver que responsabilizar da personalidade jurídica para cada órgão de um município, senhor, eu estou na roça, porque é muito órgão. Inclusive, tem órgão muito pequeno, que tem pequenas gestões. Então, se vocês pegarem um município, por exemplo, o município de Várzea Grande, a atuação dele se desdobra. Mas a responsabilidade sempre vai voltar para o município. Qual que é o seu nome? Carol. A Carol está dirigindo uma van da Secretaria de Saúde e encontra a Ana. Exemplo que meus alunos já sabem. Carol está dirigindo a van da Secretaria de Saúde e encontra a Ana. A Ana que fez o quê, Ana? Roubou o seu ex-namoro do passado há 15 anos atrás. O que a Carol vai fazer? Óbvio, né, pessoal? Vai atropelar a Ana. Nunca perde para vingar, né? Pessoal, vamos supor que a Carol atropelou a Ana. Falei para vocês que a Carol trabalha na Secretaria de Saúde. Quem vai pagar essa conta? A Secretaria de Saúde ou o município? O município. Porque a Secretaria de Saúde é um órgão municipal, não tem personalidade jurídica. Se por ela dirigindo a van não foi, não atropelou, não causou dano, não tem um nexo de causalidade, peraí, alguém vai ter que pagar essa conta. Quem paga? Município de Várzea Grande, Secretaria de Saúde, não interessa se foi por dolo ou culpa, causou um acidente. Eu quero indenização. Por isso que eu falo para vocês que o órgão não tem personalidade jurídica alguma. Se o seu filho colocou o lápis, apontou, machucou o braço do coleguinha, o que a mãe vai fazer? A mãe do machucado, o menino machucado. Fulana, a conta da farmácia, pode pagar. O seu filho machucou o meu. Então vocês visualizem aqui comigo. Se essa criança que causou um dano, você vai ter que pagar a conta, o que o pai e a mãe faz? Faz o quê? Cuida, não cuida? Fica de olho. É a mesma coisa. O município, estado ou união, considerando que os inúmeros órgãos que ele possui, se causar qualquer tipo de dano, é ele que vai pagar a conta, que esse órgão sofre subordinação, é hierarquicamente inferior, é subordinado, cuida-se de seus atos. E, pessoal, uma administração pública,
A única coisa, o único ente que é subordinado é o órgão, tá? O único. Fundação Pública Autarquia não tem subordinação. Eles sofrem controle. Subordinação não. Porque a subordinação só existe em situações como essas, onde você causa dano e eu pago a conta. Peraí. Se eu pago a conta, eu vou ter que cuidar. Você tem que ser hierarquicamente subordinado a mim. Você só vai fazer o que eu mandar. Certo até aqui? Consegue visualizar a atuação do órgão? Sim ou não? Pessoal do fundo? Mais ou menos, né? Entenderam aí mais ou menos do fundo, pessoal? Entenderam que a responsabilidade é da entidade que cria esse órgão? Sim? Então tá, vamos adiante. Então vou colocar aqui do lado, ó, desconcentração O de órgão. Quem estiver anotando, anota aí também, tá bom? Porque às vezes no dia de prova você sai tão perdido, isso aí ajuda você a se encontrar. Quando eu falo do órgão, questiona-se, e sempre cai em prova isso aqui, como justifica-se a criação do órgão? Pessoal, tem inúmeras teorias. A que é vigente até hoje, pela doutrina majoritária, é pacífico, se chama teoria do órgão. Ela que justifica a sua própria criação. Porque tem a teoria da representação, tem várias. A que é pacífica é a teoria do órgão. O que justifica a criação do órgão? Pessoal, o órgão é a longa-manos da entidade criadora. Como assim? Bom, você já viu que se fizer qualquer ato ilícito, é ele que tem responsabilidade. Óbvio. Porque, veja, quando, vamos supor... Vitor, né? Ai, desculpa. Vinícius, ele passou no concurso da Receita Federal. Pessoal, quando você vai na Receita Federal e você é atendido, interessa o nome do Vinícius? Não. Interessa só que ele está uniformizado. Não é assim que funciona? Porque subentende-se que a atuação do Vinícius perante a Receita Federal, ele tenha sido treinado para isso. Ele esteja agindo de acordo com a legislação vigente. Tem tipicidade, os seus atos são legais, são praticados a partir do normativo interno. Por isso, que quando eu falo da teoria do órgão que justifica a sua criação, significa que ela é uma longa-manos. Eu também não gosto de latim, mas tem umas palavrinhas aí que caem, é bom vocês terem ciência, tá? É uma longa-manos dessa entidade criadora. A entidade que criou, você só vai fazer o que eu mandar, porque vocês já sabem que eles são subordinados. Então vejam, professora, se o Vinícius, considerando que ele é uma longa-manos do órgão, o exemplo que eu dei foi da Receita Federal. Tem o meu exemplo, que é o Vinícius. Professora, todos os atos do Vinícius são tais quais se fosse a própria Receita Federal personificada atuando. Consegue visualizar o que eu estou falando? Sim ou não? Se não, repito. Pessoal do fundo, entendeu ou não? Você de camisa preta, você de camisa azul, é você que viu. Tá entendendo? Nada, né? Vou voltar então, tá bom? Administrativo causa esses efeitos, né? A pessoa fica perdida, normal, tá? A teoria do órgão, qual que é o seu nome de camisa azul? Thaís, a teoria do órgão justifica a criação do órgão. Tanto que vocês todos aqui, ó, podem passar no concurso da PJC, por exemplo, que é o que nós estamos esperando. Pessoal, tudo que vocês fizerem como concursados da PJC é como se fosse a própria Polícia Judiciária Civil personificada em vocês. Tanto que é dessa maneira que justifica a criação dos órgãos e a contratação, a realização de concurso e a atuação de vocês. Porque, veja, quando você passa um concurso, não tem uma normativa interna que você tem que seguir, não tem horário para chegar, não tem coisa que você não pode fazer, que está fora da lei de abuso de autoridade, de tortura. Tem a resolução própria interna. Ó, toda vez que emitir portaria, você passa primeiro para o escrivão, depois, investigador você pega. Investigador, se não tiver escrivão no dia, eu posso te nomear ad hoc. Tem uma normativa interna que funciona ali dentro. E essa normativa interna subentende que seja legal. Então vejam, o exemplo que eu dei, Receita Federal, Vinícius, concursado para a Receita. Quando eu vou na Receita, eu não me preocupo quem está me atendendo. Não quero saber o nome dele. Por quê? Porque ele representa a Receita Federal nesse ato. Todo órgão que é criado, ele é como se fosse a própria representação dessa entidade criadora. Então a Secretaria Municipal, que trata assuntos relacionados à saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, que é voltada para a atuação na área de saúde, subentende que tudo que ela faz, o município tem ciência disso e o município avalia. Subentende que todo ato reporta a atuação do próprio município. É por isso que eu responsabilizo ele. Pessoal, tem uma coisa que vocês vão decorar no decorrer das aulas. Tem os atributos do ato administrativo que a gente chama de PAT. São atributos.
que é a presunção de legitimidade, auto-executoriedade, tipicidade e imperatividade. Tá meio torta a letra, mas vocês não vão copiar mesmo, né? Só para ter uma noção. Pessoal, o que é parte? Parte são atributos do ato. Qualquer ato emanado para a administração pública, pelo menos 2 requisitos desses, eu tenho uma absoluta certeza que está presente, que é a presunção de legitimidade e a tipicidade. Todo e qualquer ato emanado pela administração pública presume-se que esteja de acordo com a lei. Presunção de legitimidade. E presume-se que ele tenha tipicidade, que tem uma legislação infra ou formal que impõe a atuação dele de acordo com a lei. Então vamos lá. Quando você vai na Secretaria Tributária, nem sei se existe secretaria, na Secretaria de Tributos ou na Prefeitura e fala, olha, eu quero uma certidão negativa que eu não devo IPTU. Não é comum a gente fazer isso? Fazer o financiamento pela Caixa, Secretaria, me dá uma certidão negativa que eu não devo IPTU. O que a Secretaria faz? Emana uma certidão para você. Pessoal, alguém questiona essa certidão emanada pela Secretaria? Não. Por quê? Porque presume-se que ela esteja de acordo com a lei. Presume-se legitimidade quando emana-se esse ato. Presume-se que essa lei esteja de acordo com a normativa interna municipal, estadual e federal. Conseguem visualizar o que eu estou falando? Outra coisa, quando vocês furam um sinal acima da velocidade, vocês recebem uma multa. Pessoal, primeira coisa que vocês pegam aquela multa, dá uma tristezinha, né? Normal. Você vai falar assim, gente, eu vou ter que enviar uma alternativa para recorrer dessa multa, porque eu não quero pagar R$1.000, R$300, é isso que a gente faz. Só que até o momento que você não encontra um argumento para recorrer dessa multa, não presume-se que ela esteja de acordo com a lei? Sim. Não presume-se que ela esteja de acordo com, no caso, o CTB? Sim. Consegue enxergar agora? Todo ato emanado pela administração pública presume-se, no mínimo, presunção de legitimidade e tipicidade. Auto-executoriedade, imperatividade, alguns possuem, outros não. Mas tipicidade e presunção de legitimidade é inerente. Por isso que eu retomo para vocês com relação à teoria do órgão. Vinícius, atuando perante a Receita Federal, quando ele emana um ato para a Receita, emana um formulário, recebe o formulário, certifica qualquer coisa, ninguém vai saber o nome dele, porque você sabe que se ele atua perante a Receita Federal, ele está seguindo a normativa interna. Os atos dele possuem tipicidade, possuem presunção de legitimidade. Essa é a justificativa de que o órgão é uma longa mão da sua entidade criadora. A entidade criadora qual? União, Estado, Município. Tanto que, independente, se por acaso o Vinícius foi demitido ou exonerado, não interessa. Os atos dele são válidos. Conseguem visualizar? Vou dar um exemplo aqui mais fácil. Mais fácil nada, para ajudar. Nada administrativo é fácil. Olha só, imagine vocês que o Vinícius teve um probleminha quando ele assumiu o concurso dele. Imagine que passaram 500 pessoas. Aí você sabe como funciona, né? Você tem a nomeação, que é a sua publicação em diário oficial, 30 dias é a posse. A posse é aquela, a fotinha para a família aqui, ó, assinando, certo? 15 dias você entra em exercício. Passaram 500 pessoas. Da nomeação até a posse, em regra, são 30 dias, porque é muito documento. Vinícius esqueceu uma certidão. Como eram muitas pessoas, passou batido. Tanto que, passado 3 anos, quando ele ultrapassou o período do estágio probatório, ia tornar-se efetivo, falaram assim, Vinícius, você tem um problema na sua investidura. Você não foi investido de forma ideal. Independente do que a administração for decidir com relação ao Vinícius. Pergunto para vocês, durante esses 3 anos que ele atuou perante a Receita Federal, os atos deles serão revogados? Serão anulados? Não, pessoal. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Presunção de legitimidade e tipicidade. Porque presume-se que, independente de algum erro na investidura dele, todo ato que o Vinícius emanou, presume-se que esteja de acordo com a lei. Presume-se que esteja de acordo com a lei formal ou resolução normativa interna da Receita Federal. Não me interessa se ele vai ser mandado embora. Se ele atuou perante um órgão e, em tese, ele foi legalmente investido e tinha boa fé, está tudo certo, ninguém vai questionar esse ato. Outro exemplo para fixar. Imagine vocês qual que é o seu nome? Patrick. Patrick passou no concurso oficial de justiça, mas ele fez uma cagadinha aí durante o período dele, que estava como efetivo. Tanto que estava rolando um PAD
corria o risco de ser demitido. Escolhe o município que você morar quando passar para civil querência, Coniza massa, né? Então tá. Olha só, o Patrick, ele foi determinado que ele fosse, como oficial de justiça, fazer uma avaliação de bens pelo Tribunal do Trabalho, enfim, alguma comarca, em Coniza. Você está em Cuiabá por enquanto, tá? Depois eu estrago a sua vida. Foi para Coniza. Aí ele saiu daqui de Cuiabá para Coniza em 1/3/19. Choveu. Ficou sem celular. Chegou em Coniza, fez a avaliação dos bens, a penhora, no dia 3/3. Falei para vocês que choveu e ficou sem celular, né? Nesse ínterim, no dia 2/3, sai a publicação de demissão dele. Lembra que eu falei que ele tinha feito uma cagadinha? Que estava rolando um PAD contra ele? Demitido, publicou. Pessoal, a penhora de bens que ele fez em Coniza, no dia 3/3/19, é válida? Numa boa, ele nem sabia que tinha sido demitido. Numa situação como essa, ele nem tinha ciência dessa demissão. Ele tinha o principal, boa fé. Tá? Então, numa situação como essa, considerando que ele não tinha ciência da publicidade da sua demissão, considera que, por hora, os atos dele ainda têm o quê? Validade, por presunção de legitimidade e tipicidade. Certo até aqui? Enxergaram um pouquinho? Então tá, vou complicar agora um pouco mais, então. Vocês já pegaram o que é a desconcentração. Desconcentração tem de quê? De órgão. Toda vez que cair na prova de vocês acerca da desconcentração, é autorização legal para a criação de órgão, certo. O órgão tem personalidade jurídica? Não. Mas cuidado, o órgão tem personalidade judiciária. E é uma coisa é irmã da outra, mas não é a mesma coisa. Anotem aí. Bom, quem estiver anotando, né? Uma coisa é personalidade jurídica, outra coisa é personalidade judiciária. Professor, você fala que o órgão não tem personalidade jurídica, mas eu estava vindo da Secretaria de Saúde e o PSF do meu bairro tem CNPJ. Tem, é para poder ter uma destinação de dinheiro público, você tem um controle maior. CNPJ não tem nada a ver com a personalidade, tá? A personalidade judiciária é o quê? É a possibilidade de você ir a juízo para questionar a sua competência e prerrogativas. Como assim? E tem uma outra seçãozinha aqui, que vem do Código de Defesa do Consumidor. Como assim, professora, competência e prerrogativa? Olha só. Prerrogativa. Imagine vocês que a Carol, né? Carol, acertei? Melhorando. A Carol é enfermeira no posto de saúde. Aí o Patrick, que é secretário de saúde, manda um ato e fala o seguinte: pessoal, é o seguinte, em regra, todo mundo, todos os enfermeiros e técnicos que atuam na área de saúde do município têm acesso a 10 vacinas gratuitas, que é para a sua própria segurança. Patrick manda um ato como secretário de saúde. Em regra, todo mundo tem essas 10 vacinas gratuitas. E o Patrick manda um ato que fala assim, ó, a partir desse ano, por corte de gastos, vocês terão acesso de forma gratuita só 3. As outras 7 vocês terão que comprar. Pessoal, uma situação como essa, pode o órgão, o PSF, que a Carol trabalha, mas os outros enfermeiros interporem, propor uma ação contra essa entidade que emanou o ato, porque se ela atua como enfermeira nesse PSF, ela tem direito. É prerrogativa da função dela. Como assim vou ter que pagar 7 vacinas se eu tenho uma normativa federal que fala que é obrigatório o fornecimento dessas 10 vacinas de forma gratuita? Uma situação como essa pode? Pode. Pessoal do fundo, entendeu? Ó, Carol é enfermeira no posto de saúde. Sabe-se que uma normativa federal autoriza e impõe que seja concedida de forma gratuita 10 vacinas para todos os profissionais de saúde, que é para a própria segurança da sua atuação. Aí chega o Patrick, secretário de saúde, eu mando um ato e falo, por corte de gasto, a prefeitura municipal só vai autorizar gratuitamente 3 vacinas. Se vocês quiserem as outras 7, vocês vão ter que comprar. O que a Carol pode fazer? Juntar os enfermeiros e técnicos desse PSF e propor uma ação contra a Secretaria de Saúde. Porque a prerrogativa da função dela como enfermeira é receber as 10 vacinas de forma gratuita.
Há uma normativa federal que autoriza. Conseguem visualizar o que eu estou falando? Pessoal, não é qualquer coisa, é prerrogativa, é autorização legal. Ela tem esse direito e tem alguma entidade superior a ela que está vedando esse direito. Por isso que ela pode entrar em juízo e requerer para ela. Falar, posso entrar o órgão do PSF junto aos enfermeiros do município e entre contra o município que o salário está atrasado. Não, aí é outra história, pessoal. Não dá para entrar com uma ação com relação a isso. O órgão só tem personalidade judiciária, só pode entrar, bater na porta do Poder Judiciário, só pode judicializar questões relacionadas a prerrogativas e competências. Fora isso, não tem como, tá? Vai ser negado de pronto. Então, a situação que eu trouxe da Carol, ela tem direito a 10 vacinas gratuitas. O secretário de Saúde vedou, foi não, a prerrogativa é minha. Eu sou enfermeira, eu trabalho no município e eu não tenho que comprar as outras 7 vacinas. Eu tenho dinheiro. Vou judicializar essa questão. Pode? Pode. Competência. Vocês sabem que o município ele tem que prestar contas em 60 dias para a Câmara para poder fazer a avaliação dessas contas municipais. Imagine que o município que não tem uma boa relação com a Câmara de Vereadores não presta contas. Pode a Câmara de Vereadores entrar, judicializar, entrar na justiça contra o prefeito porque não prestou contas? Pode. Porque uma das competências da Câmara de Vereadores é fazer a avaliação de contas do prefeito. Então, numa situação como essa, é possível que judicialize essa questão. Fala, município, peraí, o judiciário, me ajuda aqui. A ausência de prestação de contas pelo prefeito interfere na minha competência de julgá-las. Impõe um prazo forte que ele preste para mim. Entenderam? Essa sessão do CDC é uma sessãozinha bem cabeluda, eu acho que eu vou deixar para quando for dar aula para vocês, não vou confundir vocês demais, tá? Mas tem material. Mas enfim, tem uma exceção do CDC, no momento oportuno a gente fala a respeito. Bom, pegaram até aqui, pessoal? Eu não tenho personalidade jurídica. Se eu fizer, eu, meu funcionário, fizer qualquer ato ilícito, quem vai responder é o município, tá? Agora, eu posso judicializar qualquer questão. Judicializar é bater as portas do judiciário. Qualquer questão relacionada à competência ou prerrogativa. São as únicas possibilidades que um órgão pode entrar na justiça, que ele pode por si só, sem ter o município representando. Quando você propor uma ação, exemplo que eu falei que a Carol atropelou a Ana vai propor uma ação contra o município de Várzea Grande. Não interessa que foi a Secretaria de Saúde, que uma funcionária da Secretaria de Saúde cometeu atropelamento contra ela. Não interessa. Na historinha você vai explicar, mas no polo passivo da ação é o município de Várzea Grande. Numa situação como essa, quem vai estar no polo ativo vai ser o próprio órgão, a Secretaria de Saúde. Tá? São essas situações excepcionais. Bom, desconcentração tudo certo então, né, pessoal? Vocês entenderam algumas particularidades do órgão. Certo? Mais ou menos? Pessoal do fundo, entenderam a teoria do órgão? Entenderam mais ou menos, né? Depois de melhorar que vai ter penal. Penal todo mundo gosta. Eles me colocam na primeira aula, é estratégia, que é para vocês não irem embora. Se for no final, ó, todo mundo vai pro Jarbas, me deixa aqui sozinha. Apesar que tá chovendo hoje, né? Hoje não vai rolar Jarbas, né? Aí tem copo sujo, tá vendo? Sempre tem uma alternativa melhor que a minha aula, a vida não é justa, né? Vou escrever de novo aqui, tá? Desconcentração. Ó, bom, eu vou entrar agora na descentralização. Pessoal, descentralização, eu não tenho como fugir, entendeu? Isso aqui não tem como, tem que administrar. Administrativo é igual a sogra, a gente não gosta, você administra a convivência, né? Mas você sabe que administrativo tira muita gente de concurso. Então vocês vão ter que lidar. Você gostou, né, negão? Você quer matar sua sogra também, né? É, mas quem não quer, né? Fala a verdade. Pessoal, eu tenho duas formas de descentralização. Desconcentração, vocês já sabem que é órgão, certo? Pus até aqui do lado, ó, de órgão. E descentralização. Eu tenho, na verdade, tenho 13, uma não é utilizada. Ó. Outorga, delegação ou territorial. Pessoal, territorial não tem mais território no Brasil, né? Então não tem mais importância para nós, mas para fins de classificação doutrinária, em regra tem as 3. E o que é a descentralização por outorga? Gente, que barulho que é esse? Lá fora? É.
vez em quando toca um funk aqui à noite também, que é impossível dar aula. Mas enfim, vamos lá. Olha aqui para mim. A territorial não existe mais, não tem mais território no Brasil. Mas eu tenho duas outras possibilidades. Descentralização por outorga ou descentralização por delegação. Pessoal, o que é por outorga? Na descentralização por outorga é onde nasce, a fase. A Fundação Pública, a Autarquia, a Sociedade de Economia Mista e a Empresa Pública. Por quê? Olha só, tem algumas diferenças que são claríssimas. Na descentralização por outorga, eu transfiro por lei. O prazo é indeterminado. Pensem comigo. Tem lógica eu delegar, nesse caso eu delego a titularidade, laidade e execução. Pensem comigo aqui, para raciocinar junto. Tem lógica delegar alguma atividade, ou outorgar por lei uma atividade por prazo? Não tem, né? Deixa. A hora que der errado, estamos de volta, tá bom? Então, numa situação como essa, em regra, pessoal, a maioria das coisas que vocês virem que tem alguma transferência, alguma delegação por lei, em regra, não tem prazo determinado, porque não tem sentido você ter um processo tão formal, que é o legal, para você transferir alguma competência, alguma atividade, e você pôr um prazo final, tá? Na descentralização por outorga, ela ocorre por meio de lei, ela é por prazo indeterminado, e eu transfiro a titularidade e execução. Vou criar o FMT. O União falou, o Estado do Mato Grosso é carente, eu preciso ofertar graduação gratuita. Vou criar uma universidade federal. Então, no caso, o FMT aqui no Mato Grosso, tem muita faculdade, pessoal, que ela é autarquia, tá? A FMT no Mato Grosso era criada sob a forma de fundação pública. Criou-se, tem uma lei autorizativa, foi criada o FMT. Pessoal, o que eu faço? Olha só, União criou o FMT, titularidade é sua. Quando eu falo titularidade é sua, é o seguinte, o FMT, se aconteceu algum ato ilícito, algum desvio de verba, o problema é seu. Se vira. Pessoal, a outorga é igual aquele filho de 18 anos. Lembra que o órgão fala criança de 7, que se faz alguma coisa errada é o pai e a mãe que paga a conta, por isso que você tem que cuidar, ficar em cima? A outorga é o filho de 18, fala assim, mãe, bati o carro, o que você fala? Problema seu, vai trabalhar e conserta. Você é mais de 18, não é? Se vira, foi você que fez essa cagada, resolva você agora. É a mesma coisa aqui. Toda vez que eu reporto para vocês qualquer item que reporta a outorga, significa que a titularidade é sua, a execução é sua. Se você cometer algum ato ilícito, você, qualquer servidor que atua em seu nome, o problema é seu, resolva. Não tem nada a ver com isso. Consegue ver a diferença entre ela e o órgão? O órgão, a responsabilidade é minha. Tanto que o órgão é subordinado à entidade que o criou. Aqui não. Na outorga, pessoal, a única coisa que eu tenho, a gente vai chamar de controle finalístico, que é o controle da finalidade. Antecipando um pouquinho para vocês a respeito da administração indireta, que é a fase, se eu tenho uma lei que autoriza, uma lei que cria, nessa própria lei vai ser apontado qual que é a sua destinação. Criei o FMT para quê? Ofertar graduação gratuita. Se algum momento a UFMT tiver, vamos supor, ela tem 20 cursos de graduação. Se algum momento que eu vejo que ela tem 20 cursos de graduação gratuita, mas tem 300 de pós-graduação oneroso, eu falo, peraí, tem alguma coisa errada. A FMT não está cumprindo com a finalidade da sua criação. Ela está destinando mais servidor para pós-graduação, que é cobrado, vocês sabem, pós pode cobrar, graduação não, né? Você está destinando a maior parte do seu capital e servidor para pós-graduação e com graduação. Peraí, a sua finalidade não é essa. Esse é o controle finalístico, eu te criei para isso. A sua atuação tem que seguir justamente essa linha, tá? Então, por exemplo, enquanto com o órgão vocês já viram que tem subordinação, aqui não. Aqui a única coisa que eu vou exercer é o controle da sua finalidade, o controle da sua atuação. A sua atuação tem que estar estritamente de acordo com a lei criadora ou a lei autorizativa, certo? Pessoal, exemplo da outorga é a fase. Fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. E a delegação? A delegação é uma casquinha de banana.
Olha só, vou apagar aqui territorial, tá? Porque isso é inútil mesmo, só para fim de classificação. Vou puxar um Tzinho aqui, só para não ficar fora. Pessoal, delegação, o que acontece? Eu transfiro titularidade de execução? Não. Eu transfiro só a execução. Eu transfiro por lei? Não. Por contrato ou ato. Tempo determinado ou indeterminado, em regra, é determinado. Eu também tenho controle, tá? Finalístico. Não tenho subordinação. Eu tenho 3 tipos de descentralização por delegação. A primeira delas é a permissão. A segunda delas é a autorização. E a terceira delas é a concessão. Pessoal, a permissão, eu vou dar exemplos, tá? Para vocês conseguirem enxergar com clareza. A permissão, ela é feita por meio de contrato e ela é precária. Ela pode ser determinado ou indeterminado, tá? É variável. Exemplo de permissão. Outra coisa, a permissão tem interesse público, mais interesse particular também. Imagine vocês, não sei se vocês lembram, um exemplo claro que aconteceu em Cuiabá. Vocês lembram antes do Shopping Pantanal, como é que era aquele bairro Terra Nova, lá em Cuiabá? Vocês se lembram? Já foram lá, um caos, né? Antes do Shopping Pantanal era só quiçaça ali dentro. Então, depois que surgiu o Shopping Pantanal, o que o município fez? De valorizar a área. Nem tinha uma pracinha ali nesse Terra Nova, que tinha um espetinho de R$2, lembra? Miséria, né? Comia lá toda vez que eu vinha na faculdade. Então, mas era uma bagaceira, lá tinha feirinha, às vezes o ladrão te roubava também. Por quê? Porque ali era feio o bairro, né? Era bem ruimzinho. Surgiu o Shopping Pantanal, o que o município fez? Opa, peraí, vamos valorizar essa área. Eu vou ter que tirar essa quantidade de vendedor ambulante dessa praça. O que o município fez? Tirou todos os vendedores ambulantes, plantou grama, ficou bonitinho, valorizou a área, tanto que lá tem inúmeros prédios excelentes para morar. E naquela pracinha, que era só ambulante, eles fizeram as ruazinhas, né? E construíram umas lanchonetes. Nessas lanchonetes aqui, pessoal, o que eles fizeram? Vamos licitar, vamos fazer ele apontou a possibilidade de licitação. Aqui também tem que ter licitação. Criou uma licitação para avaliar quem tinha interesse em explorar alguma atividade econômica voltada para a alimentação, porque era uma praça destinada para quem quisesse parar ali. Então, quem participou da licitação, quem queria vender espetinho, pizza, alguma coisa do gênero. Então, primeiro, da permissão, autorizou-se a ocupação dessas 6 lanchonetezinhas. Tiraram todos os ambulantes, falaram, agora só vai atuar e só vai vender aqui quem for permissionário dessas lanchonetes. Se você não for, você está fora, vai ser retirado à força. Uma situação como essa, verifiquem comigo aqui. Primeiro item, tem necessidade de licitação? Qual licitação? Qualquer uma. Não tem um apontamento ideal pela lei. O contrato, ele pode ser determinado ou indeterminado, porque varia. Imagine vocês que eu vendia espetinho na motoca. Ia de motinha, tirava a minha assadeira, minha churrasqueira. Não era mais fácil para mim? Sim. Depois que eu me tornei permissionário, eu tive que comprar mesa, eu tive que comprar uma churrasqueira maior, eu tive que contratar 2 garçons. Quando vocês estão vendo como que ficou oneroso para mim, eu pegava minha motinha, eu mesmo vendia, eu mesmo recebia, não era? Agora eu tive que despender um valor alto em dinheiro. Numa situação como essa, quando esse contrato de permissão, ele envolve bastante dinheiro, envolve gasto do permissionário, ele pode ser determinado. Até para você ter essa segurança jurídica. Peraí, administração, vou gastar 15 mil para poder me tornar permissionário, para satisfazer, inclusive, o seu interesse com relação a urbanizar essa área, e não tenho segurança nenhuma. Porque, veja, quando eu falo que um contrato é precário, qualquer hora que eu quiser, eu pego de volta. Consegue visualizar? Então, veja, em regra, a permissão é indeterminada porque eu quero quanto mais precário para a administração, melhor. Eu não tenho que ressarcir se ela cancelar o contrato. Mas quando envolve grandes vultos, 15 reais é grande vulto. Depende. Para muita gente, 15 mil reais é muita coisa.
Então, quando envolve algum investimento alto desse permissionário, o contrato pode ser determinado sim, tá? Até para dar segurança jurídica para ele. Professora, e se esse contrato for revogado? Depende. Imagine que foi concedida a permissão para Carol, para o Patrick e para o Vitor. Carol e Patrick vai de segunda a domingo, todo dia para a lanchonete. O Vitor toma cachaça de segunda a terça. Abre quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo ele já vai começar o movimento de novo para segunda-feira. O que eu exerço aqui? Ó, o controle finalístico. Eu falo assim, peraí. Cadê o controle finalístico? Aqui, ó. Me inscrevi aqui. Tá, põe aqui, controle. Aqui é contrato, gente. A letra é feia mesmo. Ai, Vinícius, você fala, né? Ah, tá bom. O controle finalístico eu falo assim, poxa vida, Vitor, você não está... A finalidade de eu conceder essa permissão para você ganhou uma licitação, você tem um contrato que te beneficia, mas você bebe 3 vezes por semana, você não está cumprindo com a finalidade contratual. Nesse caso, posso revogar? Posso. Tem que indenizar? Não, ele que deu causa ao rompimento do contrato. Então, essa questão de contrato varia muito, tá? Quem que deu causa? Conforme for o caso, se for o próprio contratante, contratado no caso você, não tem que indenizar ninguém. Mas se for administração pública, por exemplo, trocou de prefeito, ai, não quero ninguém com vínculo que a prefeitura não tem medo, revoga tudo. Se quiser revogar, revoga. Vai ter que me indenizar, tá bom? Pessoal, na descentralização por delegação, vocês viram que eu transfiro só a execução do serviço. A titularidade é do ente. Ou seja, a hora que eu quiser de volta, eu pego a hora que eu quiser. Por isso que o contrato determinado não é a regra, tá? O contrato determinado vincula as duas partes. Certo até aqui? Vamos para a autorização, então. Depois eu vou comparar as duas, vai ficar mais fácil. Quando a empresa vai entrar elas têm que dar uma porcentagem lá, que é o risco, né, do negócio. Não, porque depende de que tipo de licitação é. Porque, por exemplo, você deve estar falando de uma concorrência. Não é porcentagem, não, porque o interesse da administração pública é urbanizar a área, não pagar uma porcentagem para ela. Ah, não, você tem que mostrar que você tem condição financeira para tocar o negócio. Você tem que comprovar que você tem condição financeira. Isso, aí sim, mas não é porcentagem para passar para a prefeitura, não. Isso, por exemplo, se você sobre uma situação como essa, a pessoa para poder ganhar uma licitação tem que mostrar que ela tem condição para poder realmente fazer o botequinho funcionar. Você ganha a licitação e não faz funcionar, não adianta nada, né? Você nem está apto para isso, tá? Pessoal, autorização. Autorização, lembrem assim, autorização de táxi, tá? Para vocês não se esquecerem. A autorização é tão precária que nem contrato eu faço. É só um ato administrativo. E a Prefeitura de Várzea Grande concede a fulano de tal autorização para explorar a atividade de transporte de pessoas por meio de táxi, placa tal. Tão precário que a hora que eu quiser de volta, eu não quero nem vínculo com ela. A hora que eu quiser de volta, eu tomo. Precário também. É indeterminado. Indeterminado por quê? Porque a hora que eu quiser de volta, nossa, tem táxis demais. Vamos ter que revogar alguns atos por conveniência e oportunidade. Posso? A hora que eu quiser, livre. Aqui não tem interesse público, o interesse é particular. No caso, não precisa de licitação e tem um controle finalístico também. Comum táxi. Para vocês enxergarem a diferença da permissão e autorização, eu sempre dou exemplo para os alunos. Imagine vocês, permissão. Eu tenho uma casa, aqui ó, e eu tenho um puxadinho aqui no fundo. Permissão. Qual que é o seu nome mesmo? O Wander falou assim, Janaína, eu queria alugar aquele puxadinho. Aí dia da sua casa eu pago milão. Eu falo, o que milão? Vou fazer um contrato uns 10 anos. Vou pôr a multa enorme, porque se ele quiser ir embora, é vantagem para mim também. Vou fazer um contrato com esse menino. Não é assim, Wanderson? Por quê? Porque é vantagem para as partes. Permissão está aqui, ó, R$1.000. Tem interesse público, no exemplo que eu dei, interesse público em urbanizar a área, em ter um controle da área, porque as próprias pessoas que exploram a atividade na lanchonete não vai deixar ambulante chegar no local. Não é assim? Vai denunciar se tiver ladrão ali perto. Tem interesse público? Tem. Tem interesse particular? Claro que tem. Só eu que vou vender espetinho. Olha que beleza. É o exemplo do contrato com o Wanderson, que ele quer pagar milão. E a autorização? É esse demônio aqui, ó. Sogra.
Se a sua sogra quiser morar nesse edícula, o que é que você faz? Amigo, nem contrato faz. Fala, ó, mora aí até a hora que você achar coisa melhor. É tão precário que eu não quero nem vínculo com ela. Que é pra ele falar, não, mas eu fiz contrato de 1 ano, eu tenho direito de te assombrar por 1 ano. Não pode, não quero. Essa autorização é tão precário que eu não quero nenhum vínculo com você. A hora que eu quiser encerrar, encerra. Sogra, a hora que você arrumar uma coisa melhor, vaza. Consegue visualizar a diferença agora? Então tá bom. Vamos para a concessão. Uma coisa interessante aqui, pessoal. Vocês sabem que tem atos que eles são passíveis de anulação, revogação e convalidação, tá? Professora, se um ato está numa ilegalidade, um ato nulo, por exemplo, eu posso convalidar? Pode. Não achem na administração tudo que é nulo, é passivo de nulidade, tem alguma ilegalidade, você vai anular de pronto. É possível que você convalide. Quer ver um exemplo? Olha só. Vocês viram aqui que a licitação precisa, a permissão precisa de licitação? Sabe o que é muito comum? Interior, pessoal. Não é comum o médico da cidade candidato para prefeito e ganha? Não é assim? Nem sempre, ele pode ser um excelente administrador público, mas nem sempre ele tem conhecimento jurídico tal para poder conduzir a administração do município. Então é muito comum no município pequeno eles fazerem contratos de permissão sem licitação. Tribunal de Contas tem ciência disso, fala assim, município é o seguinte, ou você convalida esse contrato, porque ele é ilegal, o pessoal está contra a lei, é o quê? É ilegal. Tudo que é ilegal eu tenho que anular? Não. Algumas coisas eu posso convalidar. Tá? Então, numa situação como essa, fala, prefeito, você concedeu permissão, mas está faltando licitação. Você vai ter que se movimentar. Você tem 2 possibilidades. Ou você anula esse contrato de permissão, ou você convalida. Como que eles convalidam, pessoal? Eles fazem uma emenda nesse contrato e fazem um contrato de autorização. Aqui, ó. A autorização não precisa licitar. Tá? Entenderam? Enxergaram no fundo? Se quiser anular, você pode, mas se você quiser, já que já, vamos supor, tem anos já essa permissão, tá dando certo até agora, cumpre certinho, bom, pode anular? Pode, mas se você quiser convalidar, pode convalidar também, porque a autorização não exige licitação. Eu só faço um emenda nesse contrato, ao invés de contrato de permissão, eu transformo em contrato de autorização, que justifica a ausência de licitação. Certo até aqui, gente? Vamos para o terceiro, então. A terceira forma de descentralização é a concessão. Pessoal, concessão lembra concessionário de água, concessionário de energia, a gente lida com as concessões diariamente. No caso, a concessão, pensem comigo, analisem. Concessão de água, imagina quanto custa para você adequar o sistema de abastecimento. Não é justo que eu faça um contrato, não é justo que seja determinado, para dar segurança jurídica, inclusive para essa concessionária. O que vocês acham? Sim, né? Então a concessão, no caso, não pode ser ato, tem que ser contrato, tem que ser prazo determinado, porque eu tenho que dar a segurança para essa concessionária pelo investimento que ela vai impor, a quantidade de dinheiro que ela vai gastar. No caso, o meu interesse é público, e eu também exerço o controle, tá? E outra coisa, a licitação aqui, por obrigação, vai ser por concorrência. Vocês lembram que há um tempo atrás tem uma concessionária de água em Cuiabá, que ela foi cancelada a concessão, estava envolvida num desvio de dinheiro, numa operação da PF enorme, a operação começou em Brasília e envolveu um desvio de dinheiro público dessa concessionária de água. O que o município fez? Espera aí, concessionária, como assim? Desviando dinheiro público? E daí o dinheiro que em Cuiabá pagava uma taxinha era uma taxa que justificava a cobrança, era relacionado a correções, pequenas correções de encanamento, enfim. Justamente todos esses valores dessa correção de encanamento, eles desviavam uma empreiteira envolvida nessa operação da PF. Aí eles cancelaram, tá? Cancelaram o contrato, que acho que hoje em Cuiabá, acho que é Águas de Cuiabá, não é? Águas Cuiabá? Não é? Antigamente, antes da Águas Cuiabá, sofreu esse cancelamento de contrato, porque parte do dinheiro que eles arrecadavam da população tinha, inclusive, transferência para essa empreiteira que era envolvida na operação da PF com corrupção em Brasília. O que eles fizeram? Cancelaram. Peraí,
Como assim? Parte do dinheiro você está transferindo para uma empreiteira? Esse dinheiro tinha que estar voltado para a obra pública, para a sua atuação aqui dentro. Você está fugindo da finalidade da sua criação. Pegaram até aqui, pessoal? Então vamos lá, revisando para vocês. Na atuação da administração pública, ela pode ocorrer por meio de centralização, eu emano um ato, presidente da República emanando uma lei delegada. Pode ocorrer por meio de desconcentração, onde eu crio vários órgãos vinculados a mim, vinculados à minha personalidade jurídica, tanto que eles são subordinados a mim, tanto que se cometerem qualquer ato ilícito, quem paga a conta sou eu, tá? Ou ela pode ocorrer por meio de descentralização, que pode ser territorial, que não existe, não tem mais território no Brasil. Pode ocorrer por descentralização por outorga, quando eu transfiro a execução de titularidade. Era transferida por lei, por prazo indeterminado, transferida de titularidade e execução. Exerce o controle finalístico que justifica a criação da fase. Fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública. Ou pode ocorrer a descentralização por delegação, que se desdobra em permissão, autorização ou concessão. Permissão e autorização são extremamente precários, a permissão é por contrato, a autorização por ato. Permissão pode ser prazo determinado ou indeterminado. A autorização sempre indeterminado. Em ambos os casos eu tenho controle finalístico, permissão eu preciso licitar em qualquer modalidade de licitação. Na autorização não preciso licitar, enquanto que na concessão, por em regra envolver grande vulto e interesse é público, o contrato é determinado, por meio de contrato não é tão precário assim, tem interesse público, exerce o controle finalístico e eu tenho a concessão, ela dá-se a partir de licitação na modalidade concorrência. Entenderam até aqui mais ou menos um pouquinho da atuação de administração direta ou indireta, pessoal? Pessoal, só para matar o tempo aqui para vocês, tem muita gente que tem muita dúvida e cai muito em prova acerca das diferenças da autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. É óbvio que em meia hora eu não vou fazer um milagre, né, e passar para vocês. Mas é bom vocês terem uma ciência, porque sempre cai em prova. E tem umas diferenças básicas que dá para passar para vocês rapidão aqui, tá? Olha aqui, pessoal. Fundação pública, eu vou fazer o quadrinho aqui para vocês ir vendo. Olha aqui. Fundação pública. Pessoal, fundação pública de direito público, tá? Existe a possibilidade do Estado criar uma fundação pública de direito privado, uma fundação de direito privado? Existe. Não tem muito fundamento. Porque quando eu crio a sua personalidade de direito público, eu tenho prerrogativas, né? Prazo para contestar em quadro, para recorrer em dobro, pagamento por precatório. Então, quando eu tenho a pessoa jurídica de direito público, eu tenho muito mais vantagens. Mas não tem vedação legal. Mas, para fazer parte da administração indireta, tem que ser pessoa jurídica de direito público. Tá, então vamos lá. Como que nasce uma fundação pública? Pessoal, a fundação pública ela é autorizada por lei. Eu pego assim, União. A União destina R$1 milhão para a criação de uma fundação pública, voltada na área que for mais necessária ao Estado do Mato Grosso. Autorizou a fundação pública. É assim que funciona. Tanto que eu só tenho essa autorização super genérica para onde que eu vou destinar o dinheiro e qual é o valor do dinheiro. Por isso que na fundação pública eu preciso de uma lei complementar, ó, que vai apontar a sua finalidade. Eu tenho uma lei que autoriza uma destinação de dinheiro para alguém que é em Mato Grosso. Aí falou Mato Grosso é o seguinte, governador, faz um estudo interno para verificar qual que é a área que você tem mais necessidade, mais carência no Estado. Aí o Estado do Mato Grosso falou assim, ó, está faltando alguma fundação com a atuação voltada para a graduação gratuita. Aí cria-se uma lei complementar que vai apontar o quê? A criação da Universidade Federal do Estado do Mato Grosso. Então, pessoal, isso aqui está na CF, tá? Talvez vocês encontrem doutrina com inúmeros apontamentos. Não tem questionamento para fins de prova. Para que possa nascer uma fundação pública, eu preciso de uma lei ordinária que autorize a sua criação, aponta quanto de dinheiro vai ser o repasse anual. Depois dessa lei ordinária, eu preciso de uma lei complementar, que vai apontar qual que é a sua finalidade, qual que é a sua área de atuação. Educação, saúde, tá bom? Fiscalização, algo do gênero. Entenderam até aqui? Por que é importante essa diferença? Pessoal, o único ente que exige uma lei complementar para apontar a sua finalidade é a fundação pública. Porque a autarquia, ela é criada por lei. Lei 001 cria
cria o IBAMA, já cria até com o nome pronto. Pessoal, é tão mais rápido você gerar uma autarquia, porque veja, eu tenho uma lei que cria, que tem um estatuto próprio, que já aponta qual que é o valor anual, já aponta qual a penalidade, já tem tudo. Enquanto que a fundação pública, eu tenho que ter uma lei ordinária que autoriza a sua criação. Passado um tempo, eu preciso de uma lei complementar que vai apontar qual será a sua área de atuação. Consegue visualizar como que é muito mais demorado você criar uma fundação pública do que uma autarquia? A autarquia tem uma lei criadora, papum, publicou, pode fazer o concurso que já começa a funcionar. Fundação não, eu tenho essa morosidade, eu preciso de uma lei complementar ainda. Tanto, pessoal, que a fundação pública, depois da lei ordinária, depois da lei complementar, eu tenho que registrar os seus atos. Registrar os atos, estatuto, criar um nome, na onde? Depende da área de atuação, né? Se for na área de saúde, no MEC, se for comercial não tem aqui, mas se for na principal, na área de saúde, o MEC não vira, né? Na área de educação vai ser no MEC, tá? Eu preciso registrar o estatuto e os atos. Autarquia não. Eu não preciso registrar. A publicidade dá-se com a publicação da própria lei. Publiquei a lei, subentende-se que todo mundo já tem conhecimento dela. Pegaram a diferença? O pessoal cai demais em prova. Cuidado, não é a mesma coisa. Uma é autorização, a outra é criação. O impacto, é claro, quando é criada por lei a parte da publicação, todos os seus atos tornam-se públicos, por isso que eu não preciso registrá-lo. Pessoal, público só tem eficácia todo ato administrativo a partir da sua publicidade. Se eu já publiquei essa lei, subentende que todo mundo que tem interesse vai ter acesso a ela. Ao contrário do que acontece aqui, ó. Preciso registrar os atos, estatuto e tudo mais. E como que funciona a sociedade de economia mista e empresa pública? Quase igual à fundação pública. Eu preciso de uma lei autorizadora, só que nesse caso a própria lei autorizadora já vai apontar a sua finalidade, tá bom? E posteriormente eu preciso registrar os atos. Aqui nesse caso, em regra, vai ser atos em algum setor comercial, alguma junta comercial, tá? Sociedade de economia mista e empresa pública, em regra, eu exploro algum tipo de atividade financeira, atividade econômica. E na empresa pública, mesma coisa. Tem uma lei autorizativa, essa lei vai autorizar a sua criação e essa própria lei já vai apontar a sua finalidade. Preciso registrar os atos? Preciso. Registro dos atos. Pessoal, outra coisa, quando eu falo, isso aqui aplica-se às 4. Pessoal, cada uma tem que ter uma lei específica. Eu não posso, por economia, falar, nossa, eu vou criar 2 empresas públicas, já vou fazer uma lei já que autoriza as 2. Pode? Não pode. Se você vai criar uma empresa pública, você precisa de uma lei específica para a sua criação. A segunda, outra lei específica, tá? Cada uma tem uma lei própria, certo? Pessoal, fundação pública e autarquia, elas são pessoas jurídicas de direito público. Direito público. Tanto a fundação e a autarquia parece que elas são primo irmão da União, Estado e Município, porque as prerrogativas que a União, Estado e Município possuem, elas também têm. Condenação civil, pagamento por precatório, bens impenhoráveis, imprescritíveis e com alienação restrita, a gente vai ver daqui a pouco. Então veja, quando eu falo que a pessoa jurídica de direito público, significa que ela tem a proteção de bens. Por quê? Pessoal, ela recebe dinheiro público. Qual que é o seu nome de cabelo cacheado? Qual que é o seu nome? Não dorme na aula, Josi. Olha para mim aqui. Daqui a pouco sai café. Não desiste de mim. Olha aqui. Pessoal, quando eu falo pessoa jurídica de direito público, elas têm prerrogativas igual a União, Estado e Município. Empresa pública e sociedade de economia mista tem não. As duas são pessoas jurídicas de direito privado. Privado. Cuidado. Em regra, tanto a fundação pública quanto a empresa a autarquia, ela atua de acordo com as suas atividades de interesse público. Vou pôr aqui, ó, idem, tá? Sociedade de economia mista empresa pública, ela explora atividade financeira, e excepcionalmente presta serviço público. Olha só, cuidado com isso aqui, tá? A
autarquia e fundação pública, em regra, presta serviço público. Serviço que quem deveria dar seria o próprio Estado, uma entidade interna, mas ele não tem condições de operar, o Brasil é muito grande. Então ela cria a pessoa jurídica da fundação pública ou autarquia, exemplo, área de educação, fiscalização como IBAMA. Mas a sociedade de economia mista, empresa pública, não. A regra é você criar para explorar a atividade financeira. Sociedade de economia mista, Banco do Brasil. Empresa pública, Caixa Econômica Federal. Tá? Em regra, explora o que? Atividade financeira. Porém, excepcionalmente, cuidado com isso aqui, excepcionalmente, essas duas estatais aqui, empresa pública ou sociedade de economia mista, excepcionalmente podem prestar serviço público. Como assim? É raro, pessoal, evidentemente. Mas imagine vocês que o Estado, todo o Estado, acho que o Estado inteiro tem pelo menos alguma agência da Caixa Econômica ou Banco do Brasil, né? Imagine vocês que a cada 5 anos a Receita Federal faz um recadastramento. Qual que é a forma mais fácil para chegar em cada município do Estado? Falar Banco do Brasil, Caixa Econômica? Por uma semana você vai destinar um servidor seu, uma mesa e um computador, servidor este que você vai pagar o salário, para fazer o recadastramento de todos que frequentarem a Caixa Econômica por esse mês. Recadastramento todo pessoal dessa comarca, certo? Certo. Por quê? Pode? Pode. Excepcionalmente, as duas estatais, elas podem prestar serviço público. A grande questão é o seguinte, enxerguem comigo, pessoal. Quando eu falei para vocês que a personalidade jurídica da autarquia e fundação pública de direito público é por causa do seguinte, vejam, eu tenho que, se presta serviço público, o que eu tenho que fazer com os bens? Eu tenho que proteger. O que eu tenho que fazer com o patrimônio financeiro? Eu tenho que proteger. Por isso que os bens de uma fundação pública, de uma FMT, o IBAMA autarquia, eu não posso penhorar, eu não posso fazer uso capião de bens. Consegue visualizar isso aqui? Se ele for condenado por o carro do IBAMA, Pétrico dirigindo o carro do IBAMA atropelou, qual é o seu nome de jaqueta? Pétrico com o carro do IBAMA atropelou a Viviane. Posso pegar o carro do IBAMA de uma forma de adiantar o pagamento, penhorar esse bem? Não pode. Tem essa proteção. Viviane gastou muito no hospital com o médico, vai propor uma ação, foi condenado, o IBAMA pagar 5 mil reais de indenização. Se é uma condenação civil, vai pagar como precatório. Porque quando eu falo pessoa jurídica de direito público, eu estou protegendo esses bens, estou protegendo o valor, estou protegendo a sua atividade financeira, os seus recursos, tá? Então, toda vez que eu falo pessoa jurídica de direito público, tem essa proteção do montante, do que ele tem, dos valores, dos recursos financeiros que ele possui destinado à sua própria atividade. Porém, quando eu falo as estatais, que são pessoas jurídicas de direito privado, significa que, em regra, elas exploram a atividade econômica igual ao setor privado. Então, essas estatais, eu não protejo absolutamente nada delas. Banco do Brasil, quando tem fraude bancária, o advogado da parte contrária não corre atrás de você, vamos fazer um acordo, por quê? Porque vai incidir juros, e se você não pagar no cumprimento de sentença, você perde o bloqueio judicial da conta para você. Pessoal, se eu tenho um banco que explora atividade econômica, eu não posso ter prerrogativa de modo que ele se sobressaia no setor privado. Se você explora atividade econômica, você tem que ter os mesmos ônus e bônus de uma empresa privada que explora atividade econômica como você. Pessoal, como que funciona no setor privado, no CLT? Não é? Não é assim que funciona? É possível a demissão? Tem punição por falta grave, não é? Aqui é a mesma coisa, ó. CLT. Se o particular, se o setor privado tem o ônus de contratar o trabalhador perante a CLT, você, estatal, que explora atividade econômica, vai ter que sofrer o mesmo ônus também. Consegue visualizar o que eu estou falando, pessoal? Sim ou não aí no fundo? Pessoal, a regra é que as estatais exploram atividades econômicas. Se você explora atividade econômica, você tem que estar equiparado com o setor privado. Porque não adianta eu, particular, criar um banco para disputar mercado com um banco que recebe soldo estadual, municipal ou federal, eu sempre vou perder. Como que eu vou comparar o mercado e eu que tenho que pagar condenação em dinheiro com uma caixa econômica se tivesse que pagar para o precatório? Aí eu quebrava. Então, veja bem, as estatais, quando vocês tiverem uma questão de prova, vocês tiverem dúvida, qual que é o regime da estatal? Avalia. Se fosse setor privado, se fosse um restaurante, se fosse uma papelaria, como que ela ia ser condenada? Como que ela ia ter que pagar essa conta? Como que é a contratação do servidor?
É essa análise que vocês têm que fazer para as estatais. Outra coisa, bom, até aqui tudo certo, é fácil visualizar, né? Você de camisa cinza aí, que tá de óculos, você. Tá entendendo qual é o seu nome? Qual que é o seu nome? E o seu colega aí, tá meio perdido? Tá entendendo, Alex? Então tá. Olha aqui, pessoal, observação. Volta para mim aqui que isso é importante. Paulo, já tô terminando, me dá 10 minutos aí. Tá. Pessoal, olha aqui para mim. Quando eu falo que a regra é a exploração de atividade econômica, tá beleza, porque é fácil vocês compararem com o setor privado. Se for o setor privado, o que aconteceria? Isso é simples. A observação é aqui, ó. Excepcionalmente, pode prestar serviço público. Lembra do exemplo que eu dei? Imagine vocês fossem em Caixa Econômica, por uma semana você vai ter que destinar um servidor seu, uma mesa de um computador, para que possa fazer o recadastramento de toda a população dessa comarca que vem nessa agência. Você vai pagar, porque excepcionalmente você tem que prestar serviço público. Pessoal, nesse momento que tem essa servidora da Caixa Econômica que está fazendo o recadastramento, nesse momento, se ela está prestando serviço público, a mesa, o computador e a atuação dela vai ter a proteção dos bens jurídicos de direito público. Nossa, Senhor, né? O que você está falando? Estou falando o seguinte: se, por mais que a regra seja você prestar atividade econômica e aplicação total, sem proteção de bens, sem pagamento precatório, é do regime privado, se por um momento, nem que for parte do seu setor estatal, se parte do setor estatal prestar serviço público, essa prestação de serviço público passa a ter proteção legal, para ficar mais fácil. Imagine vocês que tiver cometido um ato ilícito, você como no caixa ali, você desrespeita, comete um desacato, alguma coisa assim, para a servidora, você vai ter uma punição X. Agora imagina que, vou mudar de vocês, né, vocês vão enjoar de usar vocês de exemplo. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Ó, o Thiago é servidor da Caixa Econômica. Você quer Caixa Econômica ou Banco do Brasil? Onde é que você quer trabalhar hoje, Thiago? Caixa Econômica. Não sei porque ninguém escolhe o Banco do Brasil, né? Thiago trabalha na Caixa Econômica. Aí chegou essa determinação: Thiago, você trabalha na Caixa Econômica, como você é um servidor mais experiente aqui, você vai atuar e fazer o recadastramento, você conhece o sistema, fazer o recadastramento em favor da Receita Federal. Por uma semana o Thiago, que é servidor da Caixa Econômica, vai estar atuando em favor da Receita Federal, que é pessoa jurídica de direito público. Pessoal, por uma semana, a mesa do Thiago, o computador do Thiago é impenhorável, imprescritível e tem alienação restrita. Pessoal, por mais que a regra geral seja uma estatal, explorar atividade econômica, se excepcionalmente ela pode prestar serviço público, excepcionalmente durante essa prestação de serviço público, ela passa a ter a proteção do regime de direito público. Eu sei que é muita informação, mas vocês têm que ter ciência. Concurso hoje não é mais para aventureiro, tá? Vocês têm que estudar. Então veja, por mais que seja difícil você enxergar isso na prática, na letra da lei é assim que funciona. O Thiago, em regra, toda a atuação dele vai ser de acordo com o regime do setor privado. Mas se por uma semana ele presta serviço público, por uma semana o computador dele tem proteção de direito público, a mesa dele e a própria atuação dele, tá? Quando eu falo a própria atuação dele, é relacionada à responsabilidade. Porque a fundação pública e a autarquia tem responsabilidade objetiva. Ó, idem. O que é responsabilidade objetiva? É o seguinte: eu só comprovo o nexo de causalidade, o agente que causou o dano e o terceiro lesado. Lembra? Carol pegou a van da Secretaria de Saúde e atropelou a Ana, porque a Ana roubou o ex-amor do passado de 15 anos atrás. Qual que é o nexo que eu tenho? Carol atropelou a Ana. Tem um terceiro lesado? Tenho a Ana. Tenho quem causou o dano, agente público, a Carol, servidora da Secretaria de Saúde. Por acaso me interessa se a atuação da Carol teve dolo ou culpa? Não me interessa. Se você, na prestação de serviço público, causou algum dano, a responsabilidade sua é objetiva. Se você quiser discutir dolo ou culpa, você pode discutir numa ação regressiva dessa entidade que pagou a indenização contra o servidor. Porque você sabe que o Estado não perde, né, pessoal? Se o Estado pagou 5 mil de indenização, ele vai estar um PAD contra esse servidor, para outro, se não der certo um acordo interno, ele vai questionar judicialmente na ação regressiva para devolver esse dinheiro, tá? Mas na primeira fase, que é a indenização para esse terceiro lesado, a responsabilidade é objetiva, não discuto dolo e culpa. E como que funciona a empresa estatal? É subjetiva. Ó.
é subjetiva. Por quê? Porque eu me interesso se teve dolo ou culpa. Até porque, pessoal, eu me interesso porque se teve dolo, vai ensejar a sua demissão justificada, tá? Bom, voltando agora para o exemplo anterior. É subjetiva e em regra. Porque lembra que o Tiago estava prestando serviço público? Estava fazendo arrecadação da Receita Federal, mesmo ele sendo servidor da Caixa. Imagine que durante essa atuação ele causou algum ato ilícito contra a Beatriz. Causou algum dano com relação a Beatriz. Pessoal, a atuação do Tiago, se fosse só um servidor da Caixa Econômica Federal, a responsabilidade seria subjetiva. Eles iam questionar se ele atuou com dolo e culpa. Porém, por uma semana, considerando que ele está trabalhando, prestando serviço público para a Receita Federal, Josi, olha para mim aqui, ó. É Josi, não é Josi? Você... Joanice, olha para mim, não sei que está cansada. Pessoal, se o Tiago, durante uma semana prestando serviço público, causou algum ato ilícito, a responsabilidade dele vai ser objetiva. Por quê? Porque ele está prestando serviço público. Vocês têm que ver com clareza a diferença. Veja bem, se eu estou prestando uma atividade de exploração de atividade econômica, eu me equiparo ao setor privado. Responsabilidade subjetiva. Se por uma semana, por um dia, um servidor meu esteja prestando serviço público, por um dia esse servidor, toda a sua atuação vai ser amparada pela responsabilidade objetiva. Entenderam, pessoal? Pode falar. Normal. O que acontece? A importância do PAD sempre é essencial, porque veja bem, você está falando na subjetiva ou objetiva? Bom, considerando que é uma estatal, como que funciona no setor privado? Qual que é o seu nome mesmo? Jeff, o setor privado é assim, você vai trabalhar, aí às vezes o seu chefe amanhece virado no giraia, né? Fala, olha, não aguento mais ver sua cara, quer saber, eu tô de saco cheio de você, passa no RH, não precisa nem cumprir o aviso prévio, tá certo? Não, pagou o que deve, tudo certo. Mas estatal, mesmo que seja CLT, é mais ou menos assim, porque você tem a proteção. É aqui que é a importância do PAD. Você não é livre para você demitir. Você vai cumprir as normas da CLT, mas você tem a obrigatoriedade de motivar essa demissão após a instauração de um PAD. Então, mesmo sendo objetivo, vai ser instaurado sim o PAD. A grande questão é o dever de indenizar essa pessoa que ele causou, dando para Beatriz, vão questionar se o Tiago teve dolo ou culpa. Vai ter que indenizar de qualquer maneira. Posterior, vai ter que entrar com ação regressiva. Porque, pessoal, quando eu falo para vocês que a responsabilidade é objetiva, o recebimento, inclusive, é mais rápido, tá? Porque eu não vou discutir, porque ela deixou cair o pendrive, baixou, pegou o pendrive, por isso atropelou. Não, ela realmente quis atropelar, eu não vou discutir isso. Indeniza logo. Estado, porque é assim que funciona, pessoal. A partir do momento que você explora uma atividade, você sabe do risco dela, né? E pensem comigo, o Estado não tem que ser exemplar? Tem coerência o Estado não indenizar se ele causou um ato ilícito? Claro que não. Ele tem essa obrigatoriedade de indenização. Então anda muito mais rápido, porque eu não vou discutir dolo ou culpa. Vou discutir dolo ou culpa num PAD, enquanto que o setor privado não. No setor privado eu tenho obrigação, Jefferson, de discutir o dolo ou culpa, porque eu vou instaurar um PAD e porque é mais fácil de demitir aqui. Tá? Até para justificar se eu vou demitir ou manter ele. Pessoal, certo até aqui? Vou passar mais só algumas informações aqui para liberar vocês para o doutor Ivan. Pessoal, um item importante aqui, ó. Competência, foro. Ó, como eu falei para vocês, fundação pública e autarquia, elas podem ser criadas por meio do Estado e município. Se a autarquia for federal, quem julga, Justiça Federal. Se for estadual, quem julga, Justiça Estadual. Se for municipal, Justiça Estadual, tá? Então, nas duas, o foro vai depender. Pode ser Justiça Federal, pode ser Justiça Estadual. Sociedade de Economia Mista, não. Sempre vai ser Justiça Estadual. Tem súmula que aponta isso. Banco do Brasil, se você processar no Banco do Brasil, em que hipótese você vai para a Justiça Federal? Só se junto com esse processo tiver o Banco Central, alguma entidade federal. Se você está processando no Banco do Brasil só por fraude, por exemplo, sempre vai ser na Justiça Estadual. Não tem, professora, mas o Banco do Brasil foi criado pela União, não interessa. Pode vir soldo, pode vir dinheiro da União, não me importa. Pode ser criada pela União, pelo município, pelo Estado. Sempre vai ser Justiça Estadual. Óbvio que se no processo vincular uma unidade federal, o exemplo que eu dei do Banco Central, Justiça Federal chama para ser a competência, tá? Aí vai ser Justiça Federal, mas a regra, se eu estiver processando somente uma sociedade de economia mista, vai ser sempre estadual. Empresa pública, mesma regra, tá? União, Estado e município, mesma regra da autarquia. Pode ser Justiça Federal,
pode ser justiça estadual. Outra coisa, fundação pública e autarquia, elas são filhas de um pai só. Ou é a União que cria, ou é o Estado que cria, ou é o município que cria. Até porque, pessoal, se eu quiser criar alguma entidade para prestar serviço público entre dois estados, eu crio um consórcio. Não preciso criar uma fundação pública ou nenhuma autarquia. Então, fundação pública ou autarquia é só um dos entes que vai fornecer dinheiro para a sua criação, certo? Sociedade de economia mista, ó, sempre vai ser SA. Se eu falo que é SA, ela vai ter o capital aberto. Ou seja, parte do patrimônio vai ser da entidade criadora, o restante, quem quiser, pode participar particular, pode participar Estado, pode participar uma fundação pública, pode comprar, pode. A grande questão é que o patrimônio dessa entidade criadora tem que ser 50% mais um. Às vezes cai em questão capital votante, tá? Quando é sociedade de economia mista, a entidade que cria, União, Estado e Município que cria essa sociedade de economia mista, exige que 50% mais um do capital seja dessa entidade criadora. O restante do capital é aberto. Para quem quiser e que tiver interesse, pode comprar. Empresa pública. Empresa pública é o total capital público. Cuidado. Total capital público, se é dinheiro público, pensem comigo. Pode ter uma empresa pública com União e Estado? Pode, não pode? Pode ter União, Estado e Município? Pode. Pode ter União, Estado e uma autarquia? Pode. Autarquia não é dinheiro público? Pode. Pode ter uma autarquia e uma sociedade de economia mista? Pode. Porque a própria lei autoriza. Professor, mas tem particular. Indiretamente, a maioria do capital não é da entidade criadora. A letra da lei fala o seguinte: você pode criar uma empresa pública entre entes da administração direta e indireta. Não legislem, tá? Se fala de administração direta e indireta, inclui também a sociedade de economia mista e empresa pública. Evidentemente que tem uma discussão doutrinária acerca do tema. A maior doutrina fala que pode participar. Se cair numa questão objetiva, vocês concordam, porque a letra da lei fala de administração direta e indireta. Então participa. Agora, se for uma dissertativa, vocês podem incrementar, acrescentar, colocarem mais coisas, tá? Parte da doutrina discute, porque se eu tenho uma sociedade de economia mista que tem a participação de particular, significa como? Que tem particular participando de uma empresa pública? Não pode. Mas a regra geral é que pode sim, porque na lei instituidora das estatais fala, uma empresa pública tem capital público, é o único requisito que se exige, podendo participar a administração direta e indireta. A fase inteira faz parte da administração indireta. Certo até aqui? Eu acho que vou liberar, viu, Pedro, para estudar meu material, o regime jurídico. Pessoal, vou liberar vocês. Já até passei do meu horário, tá bom? Agora eu acho que vai ser Ivar que vai trazer CPP. Aguardo vocês no próximo curso. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Olá, Letícia. O que você achou da primeira parte do aulão do IPO+. Foi muito bom. Tive muitas experiências, muitas dicas da professora Janaína. Gostei muito e estou tendo aprendizado a mais. Que bom. E você pretende prestar concurso para qual área? Qual carreira? Eu vou prestar para a Polícia Civil. A Polícia Civil, né? Isso. Então tá bom. Muito obrigado, Letícia. Eu. Opa, boa tarde, senhores. Boa tarde. Qual o nome de vocês? Meu Rodrigo, eu me chamo Alex. Alex. E aí, o que vocês acharam da primeira parte do aulão do IPO+. Eu gostei, me agradou, né? Alcançou minha expectativa. Eu já tenho uma noção, né, da matéria. Teve algumas partes dela lá que acrescentou no meu estudo, né? Tirou algumas dúvidas que eu tinha. Mas no geral foi bacana, gostei. E você, Alex? Complementando o que ele disse aqui, né? Eu também já venho estudando há algum tempo e algumas dúvidas que eu tinha, através da aula aqui, eu consegui sanar essas dúvidas. Muito bom. E os senhores pretendem prestar concurso para qual área? Para a área policial. Carreira policial também? Militar também. Beleza, muito obrigado, pessoal. Olá, boa tarde. Como é seu nome? Daiane. O que você achou da primeira parte do aulão do IPO+. Bom, eu gostei muito da aula, a professora trouxe bastante conhecimento, né? Apesar de pouco tempo, mas ela trouxe bastante conhecimento pra gente, né? Foi muito bom. Certo. E quais são os concursos que você pretende prestar futuramente? Bom, eu pretendo prestar pra Polícia Civil, né?
só isso mesmo. Entendi. Muito obrigado, Daiane. Boa sorte. Leatrice, o que você achou da primeira parte do aulão do IPO+. Ai, foi muito bom. Foi bom? Tive conhecimento a mais e Muitas dicas. muitas dicas. Que bom. O concurseiro que tá aí tentando, eu gostei muito. Tá, e qual os concursos que você pretende prestar futuramente? Vamos ver se você sabe a abstrativização do direito constitucional. Fala aí, Pro civil agora. Da Polícia Civil, né? Tá bom, muito obrigado. Obrigada aí. Tchau, tchau. O que você achou da primeira parte do aulão do IPO+. Muito legal, o professor explica muito bem. Primeira vez que eu assisto a aula com ela, adorei a aula. Que bom. E quais são os concursos que você pretende prestar futuramente? Bom, o principal concurso que eu espero é o da Polícia Civil, né? Apesar da idade, mas eu estou estudando já tem uns 2 anos, né? Então o principal concurso seria esse. Muito obrigado. Tchau, tchau.